Onde você está? Celebre Ele. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o teu assento. No nome de Jesus. Aleluia. Fique à vontade. Quero convidar aqui o pastor Ivo Pina. Ele dispensa apresentações. Nosso missionário da nossa igreja. Só não é membro daqui, né? Está com ele a palavra. Quero que você levante suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do pastor Ivo, sua família. Em nome de Jesus, tem um estande dele ali fora. Você fique à vontade para escolher livros, tá bom? Ele vai falar também da sua viagem missionária. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e tem cuidado de cada um de nós. E, ó Pai, nós apresentamos a vida do teu servo agora no nome de Jesus. A tua palavra é viva e eficaz. E, ó Deus, e sabemos que ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Por isso, Senhor, nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus, fala ao nosso coração e usa o teu servo com toda a autoridade nessa noite, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém, amém, pastor. Graça e paz, irmãos, amém? A gente vai se adaptando aí a essa nova realidade, esperamos que ela acabe logo, né? Para mim é muito bom estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor, compartilhando os nossos sonhos, os projetos, né? O que Deus tem realizado também no campo missionário e também uma palavra desafiadora para nós como igreja, para as famílias da igreja, para as mães aqui presentes, né, o nosso parabéns, e também um desafio para as famílias da nossa igreja, né? Eu já me considero, não sou membro daqui, como o pastor Marcelo falou, mas já me considero, né, parte do corpo de Cristo aqui, tenho um relacionamento com os amados, conheço já a grande maioria de vocês, né, os irmãos que nos assistem também aqui, online, muitos eu conheço, nós já temos uma caminhada aí que eu acho que perdura mais de 8 anos, né, pastor Marcelo, mais ou menos juntos. O pastor Marcelo esteve conosco no campo missionário também, em uma viagem de curto prazo. Eu estou querendo levar ele de novo comigo, sempre quero levar o pastor Marcelo junto comigo, né? É uma bênção aí no nosso ministério, os irmãos são ferramenta de Deus no nosso ministério, por isso nós estamos aqui alegres em estar compartilhando e ministrando a palavra do Senhor, amém? É uma palavra desafiadora também para as nossas vidas. Eu creio que, todos nós, né, a humanidade está passando por um momento ímpar, um momento único na sua história, um momento difícil. Mas eu creio, amados, que depois da tempestade vem um dia de bonança, vem um dia de verão. E eu creio que Deus vai ainda usar poderosamente a vida da igreja brasileira para impactar o mundo, né? Há mais ou menos uns 20 anos atrás nós escutávamos muitas profecias que o Brasil seria um celeiro de missionários para o mundo, que enviaria alimento espiritual para as nações e que através da etnia, dessa raça que é uma mistura de tantos povos, nós levaríamos o ano aceitável do Senhor, compartilharíamos o Evangelho. Eu creio que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a autorização de Deus. Deus permitiu toda essa situação triste, né? Uma situação de luta no mundo, para que as pessoas também pudessem se achegar mais a Ele. E eu creio que a promessa, está chegando o tempo de se cumprir a promessa, que do Brasil, né, seriam enviados missionários para todas as partes do mundo, para que nós pudéssemos, junto com outros povos, levar a salvação, levar a mensagem da cruz, levar a reconciliação de Deus para a humanidade. E essa palavra, ela vai de encontro com a mãe, com os pais, com os filhos, porque talvez Deus vai separar um dos nossos filhos para enviar para o campo missionário. Talvez Deus vai nos enviar.
Talvez eu já ache que eu tenho uma idade avançada, que eu já não tenho um preparo à altura do que se diz digno, e nós vamos desmistificar, e a gente vai ver que Deus quer usar você do jeito que você é, com os dons, com os talentos, e Deus vai nos lapidando, nos aperfeiçoando, nos moldando, para que a gente possa cumprir a sua obra, amém? Então o tema da mensagem é do chamado ao campo, acho que já está projetado ali, e eu coloquei uma linguagem jovem, né? Coloquei um papo reto, né? Que a gente vai ter essa noite, e é algo assim, para que a gente possa entender a complexidade. Talvez Deus vai despertar os nossos filhos, talvez vai despertar pessoas próximas de nós, talvez eu já estou me aposentando e Deus vai me levar com a minha aposentadoria para o campo missionário, já com sustento levantado, olha que bênção, para ser bênção no campo missionário. Então a gente precisa entender a complexidade e o caminho de tudo isso. Mas eu quero falar rapidamente as minhas credenciais para ministrar e falar sobre esse assunto para os irmãos nesse dia tão especial que nós comemoramos Dias das Mães. Eu sou missionário da Crossover Global desde o ano de 2010. Eu tive o privilégio de morar no campo missionário, a maioria dos irmãos sabem. Então eu sei o que o missionário passa no seu dia a dia, eu sei os desafios que ele enfrenta, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é também obter vitórias e conquistas através da oração. Eu já compartilhei isso com os irmãos. No campo missionário tudo é mais intenso. Aqui no Brasil nós temos luta, nós temos dificuldade, mas quando você está fora da sua nação, fora do seu país, fora do seu ambiente seguro, o nosso lar é o nosso ambiente seguro, o nosso país, você está em um país de fala diferente, costumes diferentes, hábitos diferentes, pessoas que não são as suas pessoas. Então assim, é desafiador. E hoje eu tenho cuidado desses brasileiros que saíram daqui, que deixaram tudo para trás, resumiram as suas vidas em algumas malas. Imagina hoje Deus te chama para o campo missionário, e quando você faz uma viagem internacional, você pode levar 2 malas de 23 quilos e uma mala de 10 quilos junto com você dentro do avião, e ainda uma mochila. Imagina você resumir a sua vida em 3 malas e uma mochila, com toda a sua família, cada um 3 malas, 2 grandes e uma pequena. Então o missionário, ele deixa tudo para trás, ele começa uma nova vida. Aqui ele tinha uma história, aqui ele era alguém, era um profissional, ele tinha um pai, uma mãe, uma igreja que ele congregava, e lá os desafios são bem maiores. Hoje nós temos cuidado dessas pessoas, eu tenho acompanhado eles, e já vai completar em outubro desse ano, nós estamos programando uma próxima viagem para estar junto com eles, acompanhando. Eu tenho acompanhado remotamente, online, mas não é a mesma coisa que você estar junto, você estar olho no olho, você conviver alguns dias, você vê o desenvolvimento do trabalho. Irmãos, já vai completar 1 ano e 8 meses, em outubro completa 1 ano e 8 meses da minha última viagem missionária para o campo, e nós estamos levantando sustento, para fazer essa viagem. O custo é alto, o dólar subiu, o euro está nas alturas, mas nós cremos que esse cuidado faz toda a diferença para aqueles missionários que estão no campo, levar um abraço dos irmãos, das igrejas que apoiam, isso tudo faz toda a diferença. Nós estamos vendendo ali material para levantar recursos para essa viagem missionária. Eu gostaria muito de levar o pastor Marcelo comigo em outubro agora, Nós estamos planejando aí sair mais ou menos, eu estou querendo comprar a passagem essa semana. O primeiro desafio é comprar a passagem, Daí depois tem que levantar ainda sustento para passar esses 15, 20 dias que nós pretendemos ficar ali. Mas já tem uma próxima engatilhada para julho do ano que vem. Então eu quero que a igreja se mobilizem para enviar o pastor de vocês junto comigo em uma dessas viagens missionárias, amém? Amém, glória a Deus. Então eu coloco aqui, qual é o meu papel na realização da grande comissão? Por que um missionário, ele sai do meio do seu país, ele sai do meio da sua parentela, da sua zona de conforto, ele vai para um país diferente, ele vai para uma região que talvez haja perseguição ou descaso? Irmãos, o pastor Marcelo esteve comigo, ele pode contar para os irmãos com detalhes como é a frieza e a dureza do coração do europeu. Hoje eles vivem um pós-cristianismo, um secularismo
Muitos se dizem ateus, que não creem mais em Deus, e muitos falam assim, com mágoa de Deus, que se Deus existe, se esqueceu deles. E é uma terra abençoada, é um país próspero economicamente, mas eles confiam na força do seu braço. Já levei equipes e algumas pessoas pegam um folheto evangelístico e rasgam em bola e jogam no chão na sua frente, pisam em cima e alguns até cospem no chão quando vê que é algo religioso. É algo que a equipe que eu levei ficou impactada quando viu essa realidade. Eles falaram: pastor, eu não sabia que a coisa era tão difícil assim. Uma coisa é você falar, a outra coisa é você viver uma experiência como essa. Nós fizemos evangelismo nas praças lá, e a situação assim muito difícil. É um povo que carece da graça de Deus. Eles precisam ouvir o ano aceitável do Senhor. Marrocos então nem se fala. Lá é perseguição religiosa. O islamismo impera, nós não temos liberdade religiosa, nem para pregar, testemunhar, compartilhar a nossa fé, falar o que nós cremos. Senão nós somos presos e deportados do país e nunca mais nós podemos voltar ali. Então os desafios são grandes e o missionário ele sai para levar as boas novas. E o que é a grande comissão? Né? Vamos ver se Jesus ele cumpriu a grande comissão. Salmos 96, 3 e o 4a fala assim, ó, qual era a missão de Jesus, né? Qual era a grande comissão que Deus tinha dado para a nação de Israel? Jesus era da nação de Israel? Pertencia à nação de Israel? Jesus era da tribo de Judá. Jesus, ele pertencia à nação de Israel e essa palavra também era para ele. Salmos 96, 3 e 4 fala assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Jesus, ele anunciava entre as nações, as pessoas de várias nações que vinham, que faziam parte da sua multidão, ele anunciava a glória de Deus. E ele preparou aqueles discípulos, ele ia em cidades vizinhas, em estados vizinhos, anunciando a glória de Deus, ensinando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença, enfermidade, libertando as pessoas de possessão demoníaca. Isso é anunciar a glória de Deus. Ele ia anunciando o ano aceitável do Senhor, né? Entre todos os povos. Ele preparou uma equipe de 12 apóstolos para dar continuidade no seu ministério e para que esse evangelho do reino chegasse até o último da terra, até os confins da terra. Em todas as etnias ele precisaria ser pregado. E depois de 3 anos, o resumo do seu ministério, antes dele subir aos céus, ele reúne os seus 12, mais alguns discípulos que o seguiam, e ele passa essas últimas orientações. Eu não vou ler agora, mas os irmãos conhecem, a gente está só recapitulando. O que é a grande comissão? Está relatada em Mateus 28, do 19 ao 20, vai falar sobre reproduzir discípulos, e é isso que nós devemos fazer. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é Mateus 28, do 19 ao 20. Nós precisamos ir e fazer discípulos. Eu não posso ficar parado esperando que uma pessoa vá bater na minha porta, se oferecendo, falar: olha, eu quero se tornar discípulo de Jesus. Você pode me ensinar? O que eu preciso fazer para ser um discípulo? Você tem que ir atrás das pessoas que o Espírito Santo tem colocado no seu caminho, que Ele já tem trabalhado para você reproduzir uma pessoa como você. O discipulado é reprodução. Hoje eu tenho reproduzido discípulos, eu tenho discipulado os missionários que estão no campo, eu tenho mentoreado, pastoreado, acompanhado eles. Mas o discipulado pode ser de uma maneira remota, mas pode ser presencial, pode ser uma pessoa que trabalha com você, que estuda com você, um vizinho, uma mãe, um primo, uma tia, um irmão. Você pode começar a ensinar, ele precisa ver na prática. O discipulado, é legal você fazer um estudo bíblico, pegar a Bíblia, ensinar, mas o que vai mais impactar a vida do seu discipulado, do seu discípulo, vai ser as atitudes suas. Ele vai ver como você vive o evangelho, e ele vai aprendendo a ser um pequeno Cristo como você é. Cristão, a tradução é pequeno Cristo. Então isso é discipulado, é vida na vida, é reprodução. Nós sabemos que o apóstolo Paulo pede para as pessoas fazerem o que ele faz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
Então nós precisamos buscar ser uma réplica de Cristo e fazer com que as pessoas nos imitem também. Lucas é a mesma passagem. Na visão de Lucas, Jesus pregar o arrependimento. Isso tudo é a grande comissão. Nós temos que reproduzir discípulos, pregar o arrependimento. Marcos, pregar o evangelho, que são os ensinamentos de Jesus. E Lucas volta em Mateus 1:8 e continua, né? Que nós precisamos ser testemunhas de Jesus Cristo, aonde nós estamos e onde Cristo nos levar. No meu trabalho eu preciso ser uma testemunha de Cristo. Na minha casa eu preciso ser uma testemunha de Cristo. Se eu vou para a casa de um parente almoçar, jantar, se eu fui para a casa da minha mãe e ela ainda não é convertida, eu preciso ser uma testemunha de Cristo ali. As pessoas precisam ver Jesus na minha vida, mas eu também preciso falar o que Cristo fez por elas na cruz do Calvário. Eu tenho que viver e compartilhar. Amém? Isso é a grande comissão. E é isso que Deus espera de cada um de nós, independente de onde eu estou. Mas a verdade é que Deus separa algumas pessoas para irem além mar, do outro lado do Oceano Atlântico, ou em outro estado, ou talvez em tribos indígenas, né? Em povos, em etnias ainda não alcançados pelo Evangelho. Para mim, um texto que ele é glorioso, está em Romanos 10:13. Olha, irmãos, que bênção. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós, como discipuladores, precisamos fazer com que as pessoas invoquem o nome do Senhor. Nós precisamos levar elas a um ponto de invocar o nome do Senhor. De que Senhor que eles estão falando aqui? Que Paulo está falando? Paulo estava falando de Jesus. O Senhor é Jesus. Então todo aquele que invocar o nome de Jesus vai ser salvo. Aleluia. Irmãos, isso é algo tremendo. A pessoa estava condenada eternamente ao inferno. A sua eternidade vai ser transformada. O seu nome vai ser escrito no livro da vida. Não existe ouro, não existe nada mais precioso nessa vida do que a pessoa ter o seu nome escrito no livro da vida, do que ela receber pela fé o presente da salvação. E Deus nos deu esse privilégio para levar as pessoas a anunciar, a invocar o nome do Senhor. Mas olha o texto que continua falando. Olha que responsabilidade nossa como igreja. Agora a responsabilidade é nossa. Versículo 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. O texto aqui, o apóstolo Paulo, ele faz 4 perguntas, e essas perguntas intrigam a nossa mente. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus vai ser salvo. Louvado e glorificado seja Deus. Mas como que essas pessoas elas vão invocar? Como que elas invocarão em quem elas não acreditaram? Se ela não acredita, como que ela vai chegar ao ponto de invocar? E como elas vão crer naquele em que nada ouviram falar? Se ela não ouviu, como que ela vai acreditar em algo que ela nem ouviu? Você acredita em algo que você nem ouviu, você nem sabe? Como que elas vão acreditar? E como elas ouvirão se não há quem pregue? Então alguém precisa pregar. Alguém precisa pregar para que as pessoas invoquem o nome do Senhor e recebam o presente da salvação. E quem que vai pregar? E quem vai pregar? Nós, discípulos de Cristo, vamos pregar para que essas pessoas se tornem discípulos de Cristo também, para que elas possam invocar o nome do Senhor e receberem o presente da salvação, e receberem o que existe de mais precioso nessa vida. É precioso ser curado de um câncer, é precioso ser curado da Covid-19, receber a vacina, é precioso conseguir formar um filho, dar uma boa formação acadêmica, é precioso conquistar, de repente, um conforto, uma casa própria, reformar a casa, comprar um carro. É precioso, tudo isso é precioso, meus irmãos, mas não existe nada mais relevante na vida, nem a vida substitui a vida eterna. Sem a vida eterna nós não somos nada. A gente vai viver aqui 80, 90, 100 anos. E o que serviu a vida se eu tiver a minha eternidade condenada ao inferno?
quem, né? E como pregarão se não foram enviados? Como que essas pessoas vão pregar se não foram enviados? Não foram treinados pela igreja, não foram capacitados, não foram enviados. E quem que os irmãos acham que envia? Somos nós, como igreja, nós enviamos. Nós somos enviados pela igreja e nós enviamos também. Então, pastor Marcelo, é uma palavra desafiadora, porque eu creio, né? Isso é pela minha fé. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Fé é você crer naquilo que você não vê. Eu creio que a profecia vai começar a se cumprir, que os profetas de 20, 25 anos atrás começaram a profetizar sobre a nação brasileira. Eu creio que o tempo do Brasil se tornar um celeiro de missionários e nós enviarmos pessoas para os 4 cantos do mundo está chegando. E nós, como igreja, precisamos nos preparar para enviar mais jovens, mais homens e mulheres, casais, né, para o campo missionário. E qual é o meu papel na realização da grande comissão? Só existe 2 papéis. E eles vão se dividindo em vários outros. É como se fossem 2 leques. Você não abre o leque e não tem um monte de partes? Você não pega uma mexerica e abre e tem um monte... É uma mexerica só, mas tem um monte de gomo? Então, só tem 2 opções aqui. Você enviará ou você será enviado. E a gente vai entender um pouco melhor. Você tem um chamado? Olha que pergunta. Você sente que Deus te chama específico para ir para um outro país, para uma outra cidade, falar de Jesus, para um outro lugar? E como eu faço para ouvir e discernir a voz de Deus? Isso é importante, né? Porque se você começa a sentir um ardor, algo diferente no seu coração, por uma nação, por uma cidade, por uma etnia, por pessoas, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. E como que você vai discernir se isso não é da sua carne, se não é um desejo humano, mas se essa palavra vem de Deus para a sua vida? Quando Deus fala, Ele ministra paz. Deus, Ele confirma. Quando Ele fala através da sua palavra. Quando você está lendo a Bíblia, em uma devocional na sua casa, parece que existem alguns versículos que saltam aos seus olhos de uma maneira diferente. Você vem para o culto, é uma ministração, uma palavra que está em concordância com aquilo que Deus está falando. De repente você escuta um louvor e as coisas vão se encaixando. Deus fala, Deus confirma. Você procura a liderança da sua igreja, você procura o seu pastor, o seu líder, você compartilha para ele, ele vai dar uma palavra de Deus para a sua vida. Isso tudo é confirmação. Quando nós... Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para responder às nossas súplicas. Quando nós nos rasgamos diante do Senhor, Ele se manifesta através de nós e Ele responde. E se é a voz do Espírito Santo, nós não temos dúvida, porque a paz que sobrepassa a compreensão humana vem sobre as nossas vidas. É assim que nós ouvimos a voz do Senhor. Amém? E qual é o papel da igreja local na realização da grande comissão? Nós, como igreja local, todas as igrejas, né? A Igreja Batista Memorial, a Igreja Batista Vida Nova, a Primeira Igreja do Guanandi, tantas outras, a Igreja Batista do Renovo, nossa vizinha aqui. Qual é o papel de cada igreja local? Batista, de outras denominações, qual é o papel? É o enviar. E a gente vai entender o que implica, né? Mas o que implica o enviar de um missionário ao campo? O que vocês acham que implica o enviar de um missionário ao campo? Não é só você chegar aqui, orar, consagrar e falar, pode ir. Se vocês vão enviar o pastor Marcelo para o campo em uma viagem de curto prazo comigo, isso é um envio também. E o que isso implica? É cuidar da vida do pastor Marcelo por enquanto que ele está lá. Imagina há 500 anos atrás, depois da Reforma Protestante, os primeiros missionários que saíram, mandavam uma carta, chegava depois de um ano. Era mais difícil cuidar. Hoje em dia você fala em tempo real, você vê o rosto da pessoa, você liga, você pode estar em contato direto com o missionário, com quem você está enviando. Você precisa orar, interceder pela vida dele. Você precisa ajudar no envio financeiro, no sustento, contribuindo também, para que esse missionário vá lá e não passe necessidade. Imagina, o pastor Marcelo vai junto comigo para uma viagem dessa, ele chega lá, peguei o pastor Marcelo para Cristo hoje, né? Chega lá, não tem dinheiro para sair de uma cidade e ir para outra para visitar uma igreja e levar uma palavra, dar um treinamento, discipular naquela cidade. Como que vai fazer?
Então nós como igreja precisamos enviar. O enviar é o cuidado integral do corpo, da alma e do espírito desse missionário. E é nós, como que os espanhóis, os portugueses, os marroquinos vão ouvir falar de Jesus se ninguém foi lá? Como que eles vão invocar o Senhor para ser salvo? Se a gente não está enviando como igreja. Nós como igreja precisamos enviar, né? Nós estamos cumprindo o nosso papel como igreja. Daí esse próximo slide, pastor Marcelo, aqui vai dividir, ó, né? Isso na prática, como que funciona? Deus me chama para cumprir a grande comissão. Onde você está? Pastor, está tranquilo, Deus não me está chamando para ir para cidade nenhuma. Eu creio que Deus quer que eu continue aqui em Campo Grande, congregando na Igreja Batista Vida Nova. Está tudo tranquilo, eu quero ser usado aqui, eu quero ser uma bênção aqui. E aqui, como que você faz? Eu vou aqui mesmo falar de Jesus para as pessoas, eu vou fazer um discípulo aqui, vou discipular a minha irmã, uma prima minha, uma jovem que trabalha comigo, né? Então pode dar mais um clique, pastor Marcelo. Vai mostrar aqui como que eu faço. Tá, não, tranquilo. O primeiro, eu preciso orar. Eu preciso orar para que Deus marque encontros divinos, coloque pessoas que o Espírito Santo está trabalhando, né? Eu não tenho que tentar fazer a obra do Senhor com a força do meu braço. Aí, ó, eu tenho que orar. Deus, Ele vai enviar pessoas que Ele mesmo já está trabalhando. Você vai ter que só se unir ao Senhor, porque Ele quer te usar como um canal. Ele é a fonte. É como se fosse, né? Imagina uma torneira ligada em uma mangueira. A torneira ali é a fonte, ela está sempre aberta. E nós somos a mangueira, a gente é o canal onde vai direcionar a água. Mas Deus é o canal. Eu preciso orar, eu preciso contribuir, me envolver. As igrejas levantavam oferta quando enviava o apóstolo Paulo. Se a gente estudar em Atos dos Apóstolos, a igreja ofertava quem saía para pregar o evangelho longe. E eu preciso ir também, me dispor a ir, né, do outro lado da rua, do outro lado da mesa. Eu preciso ir na casa de quem Deus está me direcionando, para que eu possa investir tempo de qualidade nesse discipulado. E Deus, agora o segundo ponto, Deus me chama para cumprir a grande comissão além mar. E agora, né, a coisa apertou. Bem-vindo ao mundo missionário. E se Deus te chama para você sair da sua casa e realmente ir para um país de perseguição ao Evangelho, o Espírito Santo começa a falar ao seu coração, você vai estar disponível para ser enviado pela igreja? Você vai aceitar esse chamado de Deus para a sua vida? Você vai, como pai, liberar espiritualmente o seu filho para ser um missionário? Em países que não existe uma presença significativa do Evangelho como no Brasil? No Brasil hoje nós somos mais de 40 milhões de evangélicos, mais de 25%, né? E se Deus chama o meu filho para ir para o campo missionário, né? E agora? Pode passar o próximo e a gente vai entender como que isso daí funciona, tá? Então eu coloco aqui, ó, Deus me chama para cumprir a minha missão, além mar, e agora? Né? E agora, o que eu faço? Reconhecimento da igreja local. Se Deus está te chamando, se você teve essa confirmação, a paz que sobrepassa a compreensão humana, conversou com o pastor da igreja, Deus tem falado ao seu coração, como que a gente como que a gente faz para ter esse reconhecimento? É o primeiro ponto para você começar a se preparar para missões. Procure o seu pastor para conversar com ele. É a primeira atitude que você tem que ter. Depois que você tem essa confirmação no seu coração, você tem que conversar com o pastor Marcelo, que ele vai te orientar. Agende um horário com o conselho missionário da sua igreja. Se a igreja tem conselho missionário, você tem que conversar. Depois que conversou com o pastor, siga as orientações da sua liderança. Isso trará bênção para a sua vida e o seu ministério. Uma vez eu preguei em uma conferência missionária e quando eu terminei ali, um jovem me procurou e falou assim: Pastor Ivo, eu tenho um chamado missionário para a China. Eu quero ir lá pregar o evangelho para os chineses. Eu falei assim: puxa, que bênção, glória, louvado e glorificado seja Deus. Qual que é o seu envolvimento? O que você tem feito na igreja? Não, eu não tenho feito nada lá, não tenho envolvido, né, em nenhum ministério. Eu estou esperando chegar na China para começar. Isso é uma mentira que Satanás lança nas nossas mentes. Nós já temos que começar a trabalhar aqui. A igreja precisa ver em você o seu chamado. Que você é uma pessoa separada por Deus para ir para um local
que a maioria de nós, como membros do corpo de Cristo, não estamos disponíveis para serem enviados. Porque a maioria de nós quer fazer a obra do Senhor, mas a gente quer ficar na nossa zona de conforto. Mas chega um momento que Deus reacende, o Espírito Santo volta a soprar e reacende o chamado. Talvez alguns de nós aqui já tenham um chamado adormecido, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai soprando e vai acendendo de novo aquela brasa, e você começa a ter um sentimento diferente sobre um povo, sobre uma etnia. Você começa a ter a empatia de se colocar na situação daquela nação, daquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, porque Deus quer enviar pessoas para que elas invoquem o nome do Senhor e sejam salvas, amém? O segundo ponto que eu quero colocar aqui, eu faço uma pergunta e coloco o segundo ponto. Seu chamado, ele é geográfico ou universal? Não é universal do reino de Deus, tá, irmãos? Geográfico é assim, tem pessoas que sentem um chamado específico. Deus está me enviando para trabalhar com os ribeirinhos lá da Amazônia, ou da Bolívia, ou para a América Latina. Olha, eu sinto que Deus quer me usar para ser um missionário em Portugal. Eu tenho um amor por aquele povo, eu me identifico com a necessidade, com a dureza de coração. Então assim, Deus vai te direcionando para a Albânia, né? Olha, quando eu escuto uma notícia sobre a Albânia, vejo uma revista sobre a Albânia, sobre a China, Japão, então existem chamados geográficos. Deus chama alguns de uma maneira específica para lugares específicos na terra. Mas existem também pessoas que se sentem chamadas universalmente. Eu sei que Deus quer me levar para outro lugar. Eu estou disponível a ser enviado para onde existe uma necessidade, aonde precisa de alguém para plantar uma igreja, para apoiar o trabalho de uma igreja local. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você se coloca disponível para qualquer lugar, e Deus envia também. Então você precisa ir identificando esses pontos para que você entenda aonde Deus quer. Gente, o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus, amém? E a gente precisa entender qual que é o centro da vontade de Deus. Eu creio que Deus vai começar a enviar o povo daqui para outros lugares, e vai enviar mais pessoas, viu, pastorzão? Fica tranquilo que Deus envia mais também. E nós, como gente, é um privilégio uma igreja local enviar alguém e falar: poxa, enviamos nosso primeiro membro para ser um missionário na Itália, na Albânia, no Egito, na Etiópia. Imagina você enviar em Moçambique, enviar um missionário e a igreja participar, os irmãos entrarem em contato, orarem por eles, se envolverem no cuidado, no sustento, fazendo promoção missionária, cantina, enviando recursos, ajudando a montar a casa no campo. Tem lugar que você chega, aluga, você só leva 3 malas. Como que você vai levar, né? Televisão, roupa de cama, mesa? Você chega lá, você tem que começar tudo de novo, você começa do zero. E o missionário precisa desse apoio. E eu creio que Deus vai enviar pessoas daqui, em nome de Jesus. Pela fé eu creio. Então nós precisamos preparar-se para o campo missionário. E como que eu faço isso? Como que eu me preparo? Aprenda o idioma do povo que você vai trabalhar. O primeiro ponto. Quando eu senti que Deus estava me direcionando, eu e a minha esposa, com os meus filhos, para a Espanha, antes mesmo de entrar no seminário teológico para fazer teologia, eu me matriculei em um curso de espanhol. Eu fiz 1 ano de espanhol aqui em Campo Grande. Outro dia eu conto como é que foi. Cheguei lá, achei que sabia falar espanhol, tive que voltar para a escola lá e estudar ainda mais, né? Mas o primeiro ponto é aprender a língua do povo. Imagina, Deus está te chamando para você ir para a Rússia como missionário, e você só fala o português, né? Você tem que aprender o russo. Como que você vai falar de Jesus? Como que você vai pregar o evangelho para que eles invoquem Jesus, se ninguém lá fala português, ou quase ninguém? Então nós precisamos, né, nos preparar. Faça cursos de formação ministerial que estejam conectados com o seu ministério. Aprenda o máximo possível sobre a cultura do país de destino. Então, quando eu senti esse direcionário, era um ardor tão grande que eu tinha sobre o espanhol, que eu falei: Deus, eu preciso entender mais sobre essa cultura. Então eu ia no supermercado, eu via aquelas bancas de revista, tinha guia de turismo, tinha revista falando sobre a cultura espanhola. Eu pegava, eu lia, eu ia entendendo a cultura, eu entrava na internet, eu comecei a me aprofundar para entender como que aquele povo vivia, o que ele pensava. Faça uma viagem de curto prazo para sondar a terra, como os espias, os 12 espias que foram enviados por Josué, foram sondar a terra.
Nós precisamos também sondar a terra, fazer uma viagem de curto prazo, passar aí 15, 20 dias, dar umas férias e ir conhecer aquele país, sentir o cheiro. Deus confirma o seu chamado quando você pisa no país. Até a água, irmãos, tem gosto diferente. Vocês acreditam nisso? Fala que a água ela é sem sabor, né? Insípida. Mas até a água tem outro sabor quando você vai para um outro país. Tudo é diferente, né, pastor Marcelo? Tudo muda. O ar é diferente. Então você precisa sondar a terra. Procure uma agência missionária que tenha o mesmo DNA, a mesma identidade do seu chamado. Tem agências missionárias fantásticas, mas que só enviam missionários para a África. Se você sente que Deus vai te enviar para a China, como que você vai procurar uma agência missionária que só envia para a África? Não tem sentido. Então, assim, existem agências missionárias que enviam para projetos específicos. Então você precisa identificar o que Deus está falando ao seu coração e procurar uma instituição séria, idônea, para que vá de encontro. Qual será a sua categoria, tipo de missionário? Olha, talvez os irmãos nem sabiam que existia isso. Vocês sabiam que existem categorias de missionários diferentes? Né? Então pode dar uns cliques aí, pastor Marcelo. Primeira categoria de missionários, né? Missionário de carreira. É aquele que faz teologia, aquele que é pastor, como o pastor Marcelo, como eu fui enviado como pastor para plantar uma igreja ali. É o pastor, né, de carreira. Existe o fazedor de tendas, que é o profissional liberal, que é aquele professor de educação física, o professor de pedagogia, de letras, é o dentista, é o engenheiro. Ele chega em um país, ele precisa convalidar o diploma, geralmente demora de 6 meses a 1 ano, talvez ele tenha que fazer ainda algumas outras matérias, é o cabeleireiro. Você pode ser a melhor cabeleireira esteticista aqui no Brasil. Você chega lá na Espanha, você não pode exercer a sua profissão, porque lá você não tem o reconhecimento do governo. Você tem que voltar a fazer um curso, ter o diploma, para você abrir o seu salão ou trabalhar em algum salão. Então, como que o missionário, no começo, o fazedor de tendas, vai fazer, se aqui ele é engenheiro, mas lá ele não é engenheiro? Tem dentistas que ficam 1, 2 anos tentando convalidar o seu diploma em Portugal. Precisa fazer até algumas matérias na faculdade diferente. Depois de 1, 2 anos ele pega um novo diploma, aí ele consegue exercer a profissão. Tem profissões que é mais fácil, outras são mais difíceis. Mas esse é o fazedor de tendas, e Deus chama, e é bênção, irmãos. Sabia que é bênção? Porque é importante a igreja local sustentar. Mas quando a pessoa ela trabalha, ela vai ter um envolvimento com pessoas que ela não alcançaria só como um pastor. Na escola ela vai ter um contato com uma rede de coordenadores, diretores, outros professores, com alunos que só um pastor não alcançaria essas crianças. Uma cabeleireira vai alcançar tanta cliente que ela tem, fazendo ali o corte de cabelo, as luzes, que um pastor ou uma pastora não conseguiria somente como um missionário de carreira. Mas principalmente no começo, esse fazedor de tendas precisa de um apoio da igreja local. Existe o empreendedor do reino, aquele que vai para começar um novo negócio. Então hoje a maioria das agências missionárias divide em 3 categorias de missionários. Que tipo de categoria você se encaixaria? Quando eu fui, eu me encaixei na categoria de missionário de carreira. Eu tive que entrar no seminário, eu fiz teologia 3 anos, fiz a convalidação do MEC mais 1 ano, plantei uma missão da Igreja Batista Memorial aqui em Campo Grande, tive uma experiência aqui. Como que eu ia plantar uma igreja lá se eu não tive uma experiência de plantar uma igreja aqui? Tive que plantar uma igreja aqui primeiro, depois sim, que a agência missionária junto com a minha igreja me enviou para o campo. Né? E como que você vai trabalhar, independente dessas 3 áreas? Pode dar mais um clique, pastor Marcelo? Tá? Plantador de igrejas, você vai ser ou plantador de igrejas ou você vai apoiar um trabalho já existente. A gente foi para lá, né, pastor, e apoiava o trabalho de algumas igrejas que já estavam sendo plantadas. A gente ministrava cursos, a gente estava dando workshops, a gente ajudava eles no evangelismo, no discipulado. Tem como você ser um missionário para apoiar uma igreja pequena que precisa de ajuda, ou você pode ser um pioneiro. Você chegar em uma cidade, na Espanha tem mais de 650 cidades, sem nenhuma igreja evangélica, de nenhuma denominação. Você chega em uma cidade que não tem nenhum crente. Vocês acham que é fácil plantar uma igreja assim, irmãos? Começar do zero? Todo mundo lá, ou é ateu, ou é católico, ou é agnóstico.
A bruxaria tem crescido muito na Europa, e você chega lá, o único crente da cidade, e vai um pastor batista, e vai começar a primeira igreja batista na cidade. Irmãos, Deus tem que ter misericórdia de nós. Por isso que nós, como igreja, quando enviamos, precisamos sustentar o missionário, cuidar dele, para que ele não desanime. E o quarto e último ponto: qual é a importância de termos uma agência missionária? Isso é muito importante, porque ela vai auxiliar no pré-campo, no campo e no pós-campo, junto com a igreja local, né? Pré-campo é antes de ir para o campo. Essa, para mim, é uma das partes mais difíceis. A gente acha que é quando chegar lá que tudo vai começar. Tudo começa quando Deus nos chama. Amém? Antes de ir para o campo, você precisa de um auxílio para elaborar o seu projeto, porque você precisa apresentar nas igrejas, convencer as pessoas que Deus te chamou e te está enviando para o campo, auxílio na organização dos documentos necessários. Irmão, para tirar visto é muito difícil, é um estresse, é um desgaste tão grande, que a maioria dos vocacionados passa antes, até chegar no campo. Auxílio no levantamento do seu sustento. Você levantar o seu sustento financeiro também não é fácil, principalmente nesse início. E orientação no projeto do ministério profissional. Se você vai como fazedor de tendas, você precisa de ajuda, então a agência missionária ela vai te usar. E quando você chega no campo, o que a agência missionária ela faz? Em parceria com a igreja enviadora, cuidado integral da família do missionário. Vai cuidar do corpo, da alma e do espírito. Irmãos, de 2 em 2 meses eu passo um relatório para a nossa instituição missionária, e a gente faz uma checagem de 10 áreas na vida dos nossos missionários. E cada área são 5 pontos que a gente vai abordando. Como que está a vida dele de devocional com Deus, a sua fidelidade, o seu relacionamento com os filhos, com a sua esposa, como que está a sua saúde, se ele tem se cuidado, se ele tem se alimentado adequadamente, se ele está acima do peso. A gente vai analisando todos os pontos, se ele tem feito check-up regularmente. Então a gente vai acompanhando item por item, vai com amor, pastoreando, apacentando, orientando. Então esse missionário ele precisa ser muito bem cuidado para que ele possa continuar no campo missionário, para que não haja um retorno prematuro do campo missionário. E muitos missionários talvez não se falam muito sobre isso. A maioria volta antes do tempo. A maioria não aguenta ficar o tempo do projeto dele, acaba tendo dificuldade, luta, não consegue resistir o período de adaptação transcultural. Para você se adaptar a uma outra cultura, o primeiro ano é o mais crítico, o segundo já vai amenizando, o terceiro ainda é um pouco difícil. No 4º ano você já começa a se adaptar àquela realidade. Leva tempo, amados. É um desafio muito grande. Mas nós como igreja precisamos enviar para que essas pessoas invoquem ao Senhor. Amém? E o último ponto, o pós-campo, quando esse missionário ele volta, né, em parceria com a igreja, a agência missionária ela também continua ainda um cuidado, pelo menos ainda durante uns 6 meses, do corpo, da alma e do espírito, porque muitos missionários voltam com burnout, esgotado fisicamente, espiritualmente, mentalmente do campo missionário. Mas nem todas as instituições missionárias cuidam assim dos seus obreiros. E nós como igreja enviadora precisamos nos unir a esse cuidado e trabalhar lado a lado, juntos. Irmão, ninguém faz a obra de Deus sozinho. Se nós não tivermos unidade, nós não conseguiremos. Eu sei que foi muita informação, tá? Muita coisa para a gente processar, mas a gente precisa dar um passo de cada vez, para que os irmãos compreendam a complexidade. Não é tão simples você ser um missionário, mas Deus ele vai te capacitando, e você vai dando um passo de cada vez, e Deus vai abençoando, vai abrindo portas, vai enviando pessoas. Ele que chama, é Ele que envia em parceria com igrejas, com agências, e é Ele que nos sustenta e nos usa poderosamente como ferramentas na expansão do seu reino aqui na terra. Amém? Isso é um desafio para nós como igreja, para nós como famílias, membros dessa igreja, nos despertar para cumprir a missão ao qual Jesus nos chamou. Se eu estou aqui em Campo Grande e sinto que Deus não vai me enviar para outro lugar, mesmo assim eu preciso me envolver. Mesmo assim eu preciso ir testemunhar Cristo aonde eu estou aqui e ajudar aqueles que foram. Enviar aqueles que se sentem chamados. A igreja ela não pode cruzar os braços para os nossos vocacionados, para aqueles que são chamados pelo Senhor, para pregarem o Evangelho, para que outros invoquem e recebam o presente da vida eterna. Amém?
Vamos curvar a nossa fronte, fechar os nossos olhos e apresentar as nossas vidas diante do Senhor. E eu quero que você seja sincero agora e pergunte para o Espírito Santo: Deus, qual que é o meu papel na grande comissão? Qual que é a minha parte? Pergunta isso para o Espírito Santo. O Senhor quer que eu fique aqui? Ou o Senhor tem interesse, apesar de todas as minhas limitações e de muitas vezes eu me achar incapaz e fraco, de ser enviado para um outro local? Amados, a melhor coisa é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Pergunta: Espírito Santo, qual é o centro da vontade do Senhor para a minha vida? Fala comigo, dá sensibilidade para que eu possa ouvir a sua voz, através das ministrações da palavra que eu ouvirei durante a semana, dos louvores que eu te adorarei. Pai, fala comigo, da devocional que eu fizer em minha casa, fala, confirma, ministra a paz que sobrepassa a compreensão humana. Se coloque diante do Senhor e pergunte: qual que é o centro da tua vontade para a minha vida? Eu não quero cumprir a minha vontade, eu quero que a tua vontade se cumpra em mim. Pai amado, em nome de Jesus, continuamos na sua presença e apresentamos a vida dos nossos amados aqui diante do Senhor. Pai, nós sabemos que foi uma mensagem com tantas informações e nós compreendemos um pouco mais a complexidade, o desafio de ser um missionário, mas nós sabemos que o Senhor, ó Deus, é especialista em transformar as coisas difíceis, loucas desse mundo, nas coisas sãs, ó Pai. E nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor, porque nós queremos estar no centro da sua vontade, nós queremos ser usados pelo Senhor, ó Deus. Se é aqui que o Senhor quer nos usar, nós queremos que aqui o Senhor, ó Deus, marque encontros divinos, que o Senhor, ó Deus, nos capacite a discipular, a reproduzir vidas, a ser testemunhas do Senhor, a, ó Pai, pregar o arrependimento, ensinar o seu evangelho do reino, Pai. Oh Deus, a testemunhar o que Cristo fez com toda a autoridade e poder que o Senhor já nos deu. Pai, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, Pai, pela humanidade, para que as pessoas que estão próximas de nós possam invocar o nome do Senhor e receber o presente da vida eterna, que possamos reproduzir vidas aqui. Mas se o Senhor separar alguns de nós, além mar, para os confins da terra, para um outro povo, para uma outra etnia, vai dando direção, dá perseverança. Não permita que o inimigo venha roubar, ó Pai, assim que o teu Santo Espírito está falando e preparando. Mas ajuda, Deus, esses missionários, Pai, serem enviados com excelência, em parceria com a igreja local, cuidando, apoiando, se envolvendo integralmente, ó Pai, cuidando do corpo, da alma, do espírito desse vocacionado, juntamente com a agência missionária que será escolhida. Deus, glorifica o seu nome, queremos ver a glória do seu nome, queremos ver as profecias, Pai, se cumprirem nesse tempo, Pai. Nós chegamos diante do Senhor confiadamente ao seu trono de graças, para receber misericórdia e alcançar graça diante do Senhor em tempo oportuno, pedindo: cumpra as profecias, que o Brasil impactará, a igreja brasileira será um celeiro de missionários, que missionários, homens e mulheres, sairão das nossas igrejas para levar as boas novas de salvação até os confins da terra, Pai, para que as pessoas possam ouvir a mensagem da cruz, ouvir o testemunho de Cristo e invocarem o nome, se arrependendo dos seus pecados, Pai, confessando com a sua boca a sua situação de pecadora, se arrependendo e crendo que Jesus Cristo em seu coração morreu dentre os mortos e ressuscitou, vencendo a morte, comprando assim para Deus com o seu precioso sangue a vida deles. Deus, usa-nos, ó Pai, como igreja, ajuda-nos, ó Deus, como igreja a cumprir, ó Deus, o papel, a grande comissão, aquilo que o Senhor espera de nós como seus discípulos, Pai. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Abençoa todas as mamães, abençoa todas as famílias, que possamos liberar espiritualmente os nossos filhos para serem, ó Deus, obreiros do Senhor e trabalhadores na sua seara. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus, amém. Amém. Amém, pastor.